Classificação da palavra quanto ao acento tônico. Para mim, aqui está o segredo de tudo. Que exagero, né? Mas assim, sem brincadeira, eu acho de verdade que a classificação da palavra quanto ao acento tônico é um dos grandes segredos de uma leitura bonita, tá? Eu acho que a mãe que trabalhar com o seu filho, o acento tônico da palavra, ela consegue com que a criança ela tenha uma interpretação de texto mais correta. Por que eu estou dizendo isso? Quando você tem uma palavra ali na sua frente, que essa palavra ela não faz sentido para você, você não acessa o significado daquela palavra, você não consegue interpretar o texto, você não acessou o que aquela palavra significa, tá? E muitas vezes, quem está assistindo aqui esse vídeo e tiver esse exemplo, manda aqui para mim que eu vou ler. Muitas vezes, o seu filho, ele lê a palavra, mas ele coloca a tonicidade na sílaba errada e aquela palavra perde o sentido, tá? Então, por exemplo, um exemplo que aconteceu na minha casa. A palavra era índio, tá? E o meu filho lia indio. Indio. Ele colocava a sílaba forte no di. Então, ficava indio. E ele ficava lendo aquela palavra 30 vezes. E ele não acessava o significado da palavra. O que é acessar o significado? É você ler a palavra e você lembrar e puxar na sua consciência o que aquilo significa, tá? Quando você não sabe, você procura no dicionário, você pergunta para tua mãe vai te explicar, mas você precisa saber o significado, senão você não interpreta o texto. Você pega um texto lá com um monte de palavras que você não conhece, você não acessa o significado do texto, tá? Então, para você entender o texto, interpretar o texto, você tem que saber o que as palavras significam. E se você ler a palavra e você não conseguir lê-la corretamente, o que acontece? Você não consegue interpretar o texto. Então, na minha visão, esse é um dos grandes segredos de uma boa alfabetização. É você ensinar a sílaba tônica para o seu filho, ensiná-lo a encontrar a sílaba tônica, para quando ele estiver lendo, para quando ele estiver sendo alfabetizado, ele entonar de forma errada, você falar assim, não é assim que você lê essa palavra, você está colocando a sílaba tônica no lugar errado. Quando você falar assim, ele sabe o que ele tem que fazer, porque ele faz atividades de sílaba tônica. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra, olha só que interessante, presta atenção nisso. Eu tenho a palavra sabiá, tá? Eu estou dando a tônica na última sílaba, sabiá. Quando eu vou chamar esta palavra, se eu for chamá-la lá longe, é assim que eu ensino meus filhos a fazerem essa atividade. Eu vou chamar a palavra sabiá. Eu estou dando a tônica na última sílaba, no último pedacinho. Eu tenho aqui, sabiá, eu tenho um pássaro, certo? Ele é um pássaro, sabiá. Porém, se eu colocar a tônica no meio da palavra sabia. Se eu colocar aqui, ó, bi, sabia. Eu tenho o quê? Sabia. 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 Olha esse exercício. Presta atenção nesse exercício. Sabia. Eu tenho uma outra palavra. Eu sabia desta conversa que você me disse, por exemplo, tá? Eu sabia desse fato, né? Eu sabia desse desenho, enfim, tá? Agora eu vou colocar a tônica em outra posição. Sabia, sabia, sábia. Olha a diferença? Sábia, sábia. Esta moça é sábia. Você viu o que eu fiz? A mesma palavra, eu brinquei com ela com 3 tonicidades, com 3 forças diferentes.
na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba. Então, quando eu fiz o sabiá, eu tive ali uma palavra oxítona. Porque as palavras oxítonas são as palavras que têm a força na última sílaba. Então, o último pedacinho vai ser o forte. Quando eu disse sabia, eu coloquei a força na penúltima. Então, isso é uma palavra paroxítona. Todas as palavras paroxítonas, elas têm a força na penúltima sílaba. E quando eu coloquei a força na antepenúltima, sábia, sábia, eu tive uma palavra proparoxítona, tá? Então, essas classificações, elas são muito fáceis e elas fazem toda a diferença para você ensinar uma criança a ler. Porque quando ela consegue entender aonde está a sílaba tônica, ela não erra mais a leitura.